Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Renato, sou um colaborador da Sociedade Espírita Reencontro. Estou aqui com muito prazer, com muita honra, dando uma pequena contribuição, no sentido de nos mantermos sempre unidos, né? Nos ajudando mutuamente, nós espíritas, né, que estamos passando por essa situação, como todo mundo, temos também as nossas formas de vencer, de nos fortalecermos. E uma delas é essa, nós nos encontrarmos, conversarmos sobre a nossa doutrina. Dizer que eu estou com saudade de vocês é pouco, né? Faz muito tempo que a gente não se vê, não estamos nos encontrando pessoalmente, né? Passamos aí mais de um ano sem o nosso contato, sem a nossa presença física, sem a nossa energia, nossa troca de energia, de afeto, e faz muita falta para nós tudo isso. Mas nós vamos passar por tudo isso e nos reencontraremos, né? Por isso nós estamos na reencontro, não é isso? Então vamos fazer a nossa oração de abertura do nosso trabalho de hoje. Nos concentrando, respirando profundamente, sentindo, fluindo a energia, a espiritualidade. Começamos louvando a Deus, nosso Pai, nosso Criador, louvando a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso grande modelo, louvando os nossos amigos espirituais, os mentores da nossa casa, ao mentor do palestrante que está aqui ajudando, e todos aqueles encarnados e desencarnados que de uma forma ou de outra fazem parte da nossa vida, da nossa existência, da nossa experiência nesse planeta. Agradecemos por tudo que temos recebido, por termos chegado até aqui, por estarmos vivos, continuando o nosso trajeto nesse planeta, nessa vida, e pedimos a todos os nossos amigos da espiritualidade que continuem nos ajudando, nos intuindo, que Deus nos proteja, que Jesus nos oriente e nos mantenha nesse caminho. Então, nesse momento, nós damos para iniciar o nosso trabalho de palestra de hoje. Que assim seja. Então, meus queridos, fazia tempo que a gente não conversava, né? Então, mais adequado, eu escolhi um tema, né? Ficou a meu critério, escolhi um tema para a gente conversar hoje, para a gente retomar nossos encontros, né? E eu escolhi um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está passando nesse momento, que é a fé que transporta montanhas. É um assunto muito interessante, que é bom a gente reforçar, né? Porque muitas vezes nós somos cutucados, né? Nós estamos aí num planeta de provas e expiações, estamos constantemente sendo provados, constantemente sendo testados, né? E é necessário que a gente tenha muita fé para poder seguir adiante. E eu queria começar esse assunto, me lembrando assim, de uma experiência que eu tive com um amigo meu, um jovem que eu conheci há muitos anos atrás. Na década de 70, né, se falava muito no poder da mente, naqueles cursos de parapsicologia, né, havia muito... Era uma descoberta nova, né? A parapsicologia estava vindo aí, com estudos da mente, os fenômenos psi, né? As ondas cerebrais, se falava muito em hipnose, e se misturava também muita coisa, né?
Então se falava muito em poder da mente. Então os jovens, principalmente, se ligavam muito nesse tipo de colocação, porque era um momento de descobertas, né? Então seria interessante nós tivéssemos um poder da mente de movimentar, se concentrar e movimentar um copo, ou movimentar uma garrafa. Tinha um jogo da garrafa, né? Então se falava muito, se fosse descobrindo a mesoia, né? Tudo isso mais ou menos baseado lá no início do Espiritismo, quando começamos, todos nós estudamos no ESD, né? Os primeiros fenômenos, né? Das mesas girantes, né? Então, nessa década de 70 aí começaram esses cursos, e muitos jovens ali se interessaram. Esse meu amigo era muito voltado para isso. Ele fazia experimentos, ficava concentrado. Tudo para ele era o poder da mente. Então, isso foi fazendo com que ele procurasse, conhecesse alguns estudos, evoluísse, procurasse ter mais conhecimento e tal, nesse sentido. Mas espiritismo não, né? Ele achava que muitas pessoas, né, principalmente naquela época, se achava que a religiosidade ou a religião era uma bobagem, era uma fraqueza até, né? Porque o homem tinha um poder, né, o poder da mente, poder transformar as coisas através do seu pensamento, né? Só que não é bem assim. Muitas coisas não foram acontecendo exatamente como se imaginava. O nosso mundo foi seguindo caminhos, né, que não são exatamente aquilo que se esperava, porque nós não somos perfeitos, é óbvio, né? E nós estamos aqui para aprender a ser. E a gente aprende errando e acertando, errando e acertando. E dentro do possível, mais acertando do que errando. Então, ao longo do tempo, esse meu amigo começou a abrir um pouco a mente, né, para outras possibilidades e tal. E um belo dia surgiu a oportunidade dele conhecer, participar num centro espírita, né, ouvir uma palestra e tal. Ele com todo, porque geralmente quem não acredita em religião, em religiosidade, são aquelas pessoas que têm um orgulho, né? O orgulho atrapalha muito a nossa vida, em tudo, porque ele não permite que a gente vá ou faça as coisas. O orgulho nos tranca. Então, talvez por orgulho ele procurasse fugir, né? De repente se debater com a realidade, que muitas vezes a gente vive num mundo fictício ou de fantasia, né? Porque a gente não quer encontrar a realidade. Porque a realidade, de repente, não é aquilo que a gente pensava. E vai nos colocar, de repente, numa situação de frente a frente. E muitas pessoas não querem enfrentar a si mesmo, né? Olhar a si mesmo. Então, o tempo foi passando. E um dia surgiu a oportunidade desse rapaz ir até um centro espírita, né? E assistir uma palestra. Ele foi. Por quê? Por que ele foi? Porque a vida dele não estava muito boa, não estava mais ou menos e tal. Quer dizer, só o poder da mente, como ele imaginava, não estava resolvendo, né? Porque não é tão simples, não é só se concentrar e movimentar o copo, né? Ou movimentar uma pedra, ou movimentar uma mesa, não é bem assim, né? E a gente fica nessa situação, né? A gente fica pensando que as coisas são de um jeito e é muito mais profundo do que isso. E ele acabou, um belo dia, entrando num centro espírita, assistindo uma palestra. E por incrível que pareça, qual era o assunto? O assunto era a fé que transporta montanhas. Aí ele sentou ali e ficou ouvindo. Aí o palestrante, obviamente, né, puxou lá o início, né, que é o que interessa, e leu lá: Poder da Fé.
Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntar: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. São Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. Então Jesus, que é um espírito elevadíssimo, já tinha essa fé verdadeira e poderosa. Por isso dispunha de autoridade moral para libertar aquele jovem do obsessor que o atormentava. Então, na verdade, o que aconteceu? Havia esse menino, esse jovem, né, tinha um obsessor, e Jesus, com a sua moral, tem tanto ensinamento nessa parábola que é difícil a gente até concatenar, né, de tanta coisa que tem por trás disso. O importante é que a gente consiga entender e colocar até no nosso entendimento, né, como as coisas funcionam, para poder entender tudo isso. Então, Jesus, obviamente, com a moral, com o poder, por isso que é importante, né, os médiuns terem essa moral. Para ter esse poder é necessário que haja condições, que haja merecimento, que haja estudo, que haja moral para poder usar esse poder. Obviamente que os discípulos eram grandes espíritos espetaculares, porque Jesus não ia escolher qualquer um, todos nós sabemos disso. Porém, eles ainda estavam em fase de aprendizado, eles ainda tinham dificuldades. Isso acontece com todos nós, né? Falta aquela parte, né, que muitas vezes a gente bloqueia. Nós costumamos bloquear a nossa fé. Nós temos muitas dúvidas, a gente cria muitas vezes fantasmas que não existem e acabamos não nos dando conta das coisas. A fé não deve ser egoísta nem cega. Egoísta no sentido de só me preocupar com meus problemas, né? Só achar que eu estou certo, só seguir os meus pensamentos. E cega a gente já sabe, nós no Espiritismo, como falamos em fé raciocinada, né? Nós não aceitamos as coisas só por si mesmo. Nós analisamos, nós estudamos, nós raciocinamos, e aí sim nós vamos aceitar. Tudo isso esse meu amigo, lá do Poder da Mente, viu nessa palestra. Ele começou a perceber então que não é uma questão só nossa, né? Que o poder da mente, a mente, na verdade, é o espírito. Todo o nosso poder está no espírito. O espírito que anima esse corpo. Então a nossa força interior tem que ser colocada para fora. Nós temos dentro de nós a fé. E que muitas vezes ela fica bloqueada
pelos nossos preconceitos, pelas nossas dúvidas, né? Pelas nossas dificuldades. Muitas vezes nós focamos nas dificuldades e não vimos do lado ali a solução. Nós não acreditamos, ou muitas vezes pensamos que nós merecemos sofrer. Ah, mas eu estou aqui para sofrer mesmo, estou num novo mundo de provas e expiações. Uma coisa é a aceitação, outra coisa é autoflagelo. Se eu acredito que eu mereço sofrer, eu estou me flagelando. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para aprender. E nós vamos aprender muitas vezes através do sofrimento, o que é completamente diferente de sofrer, de passar por grandes dificuldades. Não, nós vamos passar por grandes dificuldades, mas importa é como nós vamos passar, que é o que está acontecendo hoje, né? É o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que aprender com isso. Então a fé trata-se da confiança inabalável que devemos ter, não em nossos poderes pessoais, que seria uma presunção ou orgulho, né? E sim em Deus, nosso Pai e Criador. Então nós acreditamos que existe, né, esse Deus, essa inteligência, essa energia, esse fluido universal que permeia o universo, que criou tudo isso que nós estamos vivendo, que é realmente extraordinário, que nós temos muita dificuldade de entender, nós temos que reconhecer isso. Nós estamos muito longe de Deus, dessa grandiosidade toda. Nós temos que ir indo passo a passo. E temos que também entender, com relação a essa questão do poder da fé e o poder da mente, né? Na verdade é o poder da mente, mas a mente é o nosso espírito. É simples. No momento que esse meu amigo começou a perceber isso, ele começou a enxergar as coisas de uma outra forma. Agora, para que eu tenha um poder mental, um poder forte, um espírito forte, eu tenho que enriquecer também esse espírito. Enriquecer como? Com conhecimento, com bons pensamentos, edificando a vida, edificando o mundo, a nós todos, fazendo a caridade, fazendo o bem, aprendendo a amar. Assim nós vamos fortalecer o nosso espírito e, consequentemente, mais poder de fé nós teremos. Jesus nunca disse, vai que eu te curei, mas sim, vai que a tua fé te curou. E também não disse, quando estiveres cansados e sofridos, vinde a mim e tomai meu fardo, que eu vos curarei. O que ele disse, que eu vos aliviarei. Vejam a diferença que existe, né? Jesus nunca disse, né, que curou alguém. Jesus dizia, quem cura é Deus. Quem cura é o seu merecimento. Temos muitas histórias aí na tradição, né, de casos de pessoas que foram curadas por Jesus e que não... Tem a história dos cegos, né, que foram curados por Jesus. Jesus disse, vai ao templo e agradeçam. Mas eles, orgulhosos, acharam que estavam com tudo resolvido, não foram. E voltaram a ficar cegos. Porque não tinham merecimento, mostraram que não tinham merecimento, não aprenderam com o que aconteceu e acabaram voltando a ser o que eram. Então somos o que somos. Então é muito importante a gente perceber a questão do merecimento. Hoje nós estamos vivendo exatamente um período de muita prova, né? E é aí que nós temos que colocar tudo que nós aprendemos até hoje. Então, muitas pessoas estão passando por dificuldades muito grandes, né, através dessa doença. A gente sabe que ela não é tão fatal, mas mata algumas pessoas. Qualquer uma morte é tudo, né? Porque todos nós valorizamos a vida, mas ao mesmo tempo não se sabe como é que ela vai agir ou atuar em cada pessoa. Cada um reage de uma forma.
Por isso que é tão importante, neste momento, essa questão espiritual, esse fortalecimento espiritual. Então nós estamos nos unindo, nós, movimento espírita, nunca estivemos tão unidos como estamos agora, em oração. Nós estamos fazendo as nossas palestras, nós estamos fazendo orações todos os dias, nós estamos fazendo reuniões de estudos, usando a tecnologia que está disponível, que hoje nós temos, que hoje nós estamos aqui conversando, né? Mesmo distantes, estamos próximos, porque eu estou falando como se estivesse na frente de vocês. Vocês já perceberam isso, né? Que eu sinto vocês na minha frente. Então eu estou falando com vocês, com cada um. E nós temos que usar tudo isso para nos fortalecer, para podermos passar por essa situação, por esse momento. Teremos perdas, sim. Sempre tivemos perdas, né? Nós sabemos que quando nós viemos para cá, que não seria fácil. Ninguém nos prometeu nada. Nós viemos para esse planeta para crescer, para aprender, para evoluir, sabendo que iríamos passar por muitas e muitas provas, muitas expiações, muitas dificuldades e muito sofrimento. Mas que também tínhamos o direito e o dever de procurarmos ser felizes e aproveitar o máximo possível esse momento nesse lindíssimo, maravilhoso planeta que foi criado para nós usufruirmos. Então cabe a nós transformarmos tudo isso, fazermos com que a nossa vida melhore, cada vez mais unidos, uns ajudando os outros. Nós temos que ter em mente essa questão da empatia. Nós temos que nos ajoelharmos, vencermos o nosso orgulho, fazermos orações, pedirmos a Deus, termos confiança de que tudo que está acontecendo está na programação de Deus, faz parte da nossa experiência e que vai terminar como tudo termina um dia. As coisas boas terminam, mas as coisas ruins também terminam. Tudo é transitório, tudo vai passar e nós temos que acreditar nisso. Fortalecendo o nosso íntimo, a nossa mente, o nosso espírito e sempre, sempre, sempre unidos em oração, muita oração, muito bons pensamentos, para que a gente possa contribuir, colocando, fortalecendo esse fluido universal que permeia todo o nosso universo, com energias positivas, com bons pensamentos, para que logo, logo passe esse momento que nós estamos passando e que a gente consiga seguir em frente, retomando a nossa vida da melhor maneira possível. Eu, antes de encerrar, que eu não quero, para variar o relógio, como eu sempre digo, o relógio nunca para, né? Continua rápido, e também aqui a gente fazer uma coisa muito longa fica cansativo. Eu quero, obviamente, que encerrar deixando aqui, lógico, né? Um textinho simples, antigo, e todo mundo conhece, mas sempre é bom a gente relembrar, né? Sempre é bom a gente nos fortalecer, né? Nos alimentar o espírito com bons pensamentos, com energia positiva. Então isso que eu vou colocar aqui é o Eu Pedi a Deus. Todo mundo conhece. Eu pedi a Deus e Ele disse: eu pedi a Deus para retirar os meus vícios. Deus disse: não, eles não são para eu tirar, mas para você desistir deles. Eu pedi a Deus para completar meu corpo. Deus disse: não, seu espírito é completo, seu corpo é apenas temporário. Eu pedi a Deus para me dar paciência. Deus disse: não, paciência é um subproduto das tribulações. Ela não é dada, ela é aprendida. Eu pedi a Deus para me dar felicidade.
Deus disse: não, eu dou bênçãos, felicidade depende de você. Eu pedi a Deus para me livrar da dor. Deus disse: não, sofrer te leva para longe do mundo e te traz para perto de mim. Eu pedi a Deus para fazer meu espírito crescer. Deus disse: não, você deve crescer por si próprio, mas eu te podarei para que dês frutos. Eu pedi a Deus todas as coisas que me fariam apreciar a vida. Deus disse: não, eu te darei a vida, para que você aprecie todas as coisas. Eu pedi a Deus para me ajudar a amar os outros, como Ele me ama. Deus disse: ah, finalmente você entendeu a ideia. Então é isso, pessoal. Quero mais uma vez agradecer a direção da Sociedade Espírita Reencontro por esse convite, por lembrar de mim, e me colocar sempre à disposição para que a gente possa se encontrar, se fortalecer, se ajudar, porque nós precisamos, mais do que nunca, estarmos unidos, muito unidos, porque só nós podemos nos ajudar a nós mesmos, porque nós estamos aqui vivendo junto, no mesmo período, no mesmo momento, no mesmo planeta. Isso não é uma coincidência, não é uma simples coincidência, tudo tem uma razão de ser. Então, meus queridos, muito obrigado por esse momento, e que Deus nos proteja, nos abençoe, e que nós continuemos cada vez mais confiantes de que Jesus está no comando e Ele que coordena o nosso planeta. Muito obrigado, até a próxima, que assim seja.